Nós queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar chegando na sua casa, para mais uma vez estarmos juntos, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, e nessa noite trazendo o estudo da palavra aos nossos corações, porque quanto mais nós aprendemos acerca da palavra de Deus, mais vitórias nós temos na nossa vida, mais nós conseguimos andar com confiança naquele que tem sido o autor e consumador da nossa fé. Então nessa noite eu te convido a estar participando conosco desse culto de estudo da palavra, mas que também é um culto de adoração. Não seja um espectador, não fique só assistindo, mas cultue ao Senhor juntamente conosco, adore ao Senhor junto conosco e receba a palavra no teu coração nessa noite, amém? Eu quero deixar na abertura desse culto com vocês a palavra de Deus que está no Salmo 146, só o versículo 1 que nós vamos ler, uma palavra de meditação para a gente estar abrindo o nosso culto. Salmo 146, versículo 1. Acredito que todos já encontraram. Nós vamos estar lendo, que diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. O salmista nos chama a louvar ao Senhor, mas ele diz para a alma dele: ó minha alma, louve ao Senhor. Porque muitas vezes no nosso espírito nós queremos louvar ao Senhor, mas às vezes as nossas emoções interferem muito. Muitas vezes nós estamos agitados, nós estamos preocupados, nós queremos entrar na adoração, queremos entrar no louvor ao Senhor, mas a nossa alma traz à nossa memória alguma coisa que precisamos fazer, algo que a gente precisa resolver, alguma questão que está pendente, e a gente começa a se inquietar e não consegue louvar ao Senhor. Então nessa noite eu quero te convidar, fala para a tua alma: aquieta-te e louve ao Senhor. Aquieta-te e adore ao Senhor. Este momento é do Senhor. Então que as nossas emoções, que as nossas almas agora sejam submetidas ao nosso espírito, para que possamos adorar a Deus nessa noite em espírito e em verdade, amém? E eu vou estar convidando a Camila para estar fazendo essa oração na abertura do culto. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, que não temos outro bem além de ti, não temos, Senhor, outro Deus senão só tu, Senhor. Pai, nesta hora que estamos, ó Deus, preparando os nossos corações, Senhor. Senhor, queremos deixar, Pai, de lado toda a preocupação, Senhor, toda a ansiedade, ó Pai, tudo aquilo que se levanta para tirar, ó Deus, o momento de estarmos em comunhão contigo, o momento de entregar a Ti, Senhor, o perfeito louvor, a perfeita adoração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, que o Teu Espírito Santo venha penetrar na nossa mente, ó Pai. Senhor, que venha acalmar o nosso coração, que possamos ser canal do Teu fluir. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, queremos declarar a Tua santidade, queremos declarar o nosso amor, queremos dizer que Te amamos, Senhor, e entronizamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome para todo sempre, Senhor. Ó Deus, que possamos ter momentos, ó Deus, envolvidos na Tua presença, envolvidos no Teu mover, ó Pai. Ó Senhor, porque sabemos que a adoração vai muito além, ó Deus, de uma tela, de um computador, de um celular, ó Pai, e está aqui o nosso coração diante da Tua presença. Pai, seja louvado, seja engrandecido. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens sido nas nossas vidas. Receba nosso louvor, a nossa adoração. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. O salmista, ele declara uma palavra no Salmo 145, Davi diz: a minha boca entoará o cântico do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar a falar comigo isso: a minha boca entoará o cântico do Senhor. Vamos mais uma vez dizendo isso: a minha boca entoará o cântico do Senhor. Amém, Jesus. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas
contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegra em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegra em tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Glória seja dada ao seu Pai. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor.
cada casa, Senhor, possa habitar. Aleluia, Jesus. Em cada lugar onde está sendo assistido esse culto, que o Senhor possa habitar. Habite trazendo paz, habite trazendo esperança, habite trazendo alegria, habite trazendo salvação, habite nesses lugares, onde está trazendo culto nesse lugar, Senhor, tu habite, entre, Senhor, habite, entra, Senhor, e habite, Jesus. Habite, habite, habite. Habite, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Aleluia, Jesus. ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Glória seja para ti. Ao Senhor, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja agradecido, Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção é o que tu queres de mim. Oh, oh, oh. Mais profundo buscar-te, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Mais uma vez, quando a música. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Oh, 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 oh. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma
pessoas estão perdidas hoje, sem motivação para adorar, sem motivação para cantar ao Senhor. Tem pessoas que no meio desse caminho, no meio dessa epidemia, perderam a essência da adoração, estão confusas, estão sem condição e sem querer expressar a Ti a adoração. Mas nós pedimos, Senhor, alcance o coração dessas vidas, alcance o coração dessas pessoas, sejam elas quem forem, sejam elas crianças, sejam elas adultas, mas Jesus permita a cada uma delas a voltar novamente à essência da adoração, a começar novamente a profetizar, a começar novamente a falar em línguas, a começar novamente a pegar o seu instrumento e adorar a Ti, a começar novamente orando, a começar novamente clamando, a começar novamente buscando a Tua face, a ler a Tua palavra. Jesus, começa novamente a gerar novamente força, disposição de cantar ao Senhor um cântico novo, que os seus lábios, como um salmista declara, a minha boca entoará o louvor do Senhor. Que a essência do Senhor nessa noite chegue nesse lugar. Que a essência nessa noite possa chegar na tua casa. Que a essência que nós estamos proclamando é Jesus. Essa é a essência que está faltando. Esse é o azeite que está faltando na tua botija. Receba em nome de Jesus a essência, a essência, a essência, a essência, a essência, a essência para ministrar novamente ao Senhor, a essência para ministrar novamente ao Senhor onde você estiver. Seja a voz profética, seja a boca de Deus. Levanta, 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 como a palavra diz, levanta tu que dormes. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. Senhor, traga novamente Jesus, me perdoa, traga novamente Jesus, a essência, o óleo, és tu. Choro, pelo que eu fiz dela, pois a essência, Senhor, perdoa a igreja do Senhor, perdoa os meus filhos, estou pecando, Senhor, perdoa, Senhor, aqueles que estão desanimados, entregados, loucos, deixados de lado, seus instrumentos para ministrar o Senhor. Alcança, Jesus, aos levitas, aqueles que estão dormindo. Pai, em especial, nós queremos que Tu alcance os ministros de louvor de Deus, Pai, Aleluia. que estão dormindo. Em nome de Jesus, Pai, desperta, Deus. Pai, sabendo que essa epidemia não está trazendo apenas a enfermidade física, mas está trazendo enfermidade espiritual na vida de adoradores. Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Chegando do céu a Deus. Alcança, Pai, essa canção a essas vidas. Restaure novamente a adoração, restaure novamente o tabernáculo caído, restaure novamente a igreja que sou eu, a igreja que é cada um que está aí ouvindo. Traga novamente a essência da adoração, a essência de te adorar, a essência de clamar, a essência de estar no quarto secreto, a essência de te buscar, a essência de ouvir a tua palavra, e tirar dela a palavra rema, a palavra revelada de Deus. Alcança os ministros, Jesus, alcança os adoradores, Jesus, da tua casa. Alcança cada levita que está, Senhor, enterrando os seus talentos, enterrando aquilo que Deus deu. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia dos teus filhos, Jesus. Tenha misericórdia dos teus filhos, ó Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Pois a essência és tu. Aleluia, Jesus. A essência és tu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento de adoração. Que Deus verdadeiramente possa vir
restaurando sobre as nossas vidas a sua unção. E que nós possamos voltar à essência da nossa adoração, que é um coração genuíno, um coração puro, um coração digno da presença de Deus, um coração que reconhece quem é Deus em nossas vidas. Nós estamos retomando o nosso estudo depois de quase um mês, sem poder ministrar. Nós começamos a ministrar sobre santificação no dia 20 de maio. Na outra semana eu fui acometida de enfermidade, não pude dar prosseguimento. Nosso seminarista Luan entrou nos cobrindo durante essas 3 semanas e hoje, graças a Deus, nós estamos aqui de volta, já retornamos desde domingo e hoje nós estamos de volta aqui para trazer o estudo da palavra. Mas para trazer o estudo hoje é a primeira vez que nós estamos voltando, e relembrando, nós estamos falando sobre santificação. Na primeira semana nós falamos sobre o motivo de estarmos ministrando sobre santificação nesse período, com tanta coisa acontecendo. Nós optarmos por ministrarmos sobre santificação é porque nós entendemos que na santificação está a nossa vitória. Se queremos ter vitória, precisamos andar em santificação diante de Deus. Ministramos também sobre o que é a santificação. Falamos também sobre quando devemos começar o nosso processo de santificação. E que a santificação depende do próprio ser humano e não de Deus. Que Deus não é Deus que nos santifica. Nós nos santificamos através da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas a atitude de santificação é nossa. Então nós ministramos sobre isso na primeira semana. Na segunda semana nós ministramos sobre os meios para alcançar essa santificação. Nós começamos a falar sobre esses meios, que nós destacamos 6, existem vários outros meios que a gente pode colocar para que nós estejamos nos santificando na presença de Deus, mas nós destacamos 6. Mas na primeira semana nós ficamos apenas no primeiro tópico, que foi usarmos a palavra de Deus. Então o primeiro ponto que nós falamos na última semana em que ministramos, como meio de alcançarmos a santificação, foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos ajuda a não pecar. A palavra de Deus nos livra da tentação, e porque a palavra de Deus é a revelação divina que está contida na palavra de Deus, vai nos moldando a termos o caráter de Cristo. É a palavra de Deus que faz isso na nossa vida. Nós falamos isso na semana passada, na última semana, a última passada minha. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tópico. Então, o primeiro meio para alcançar a santificação foi a palavra. O segundo nós vamos estar falando nessa noite, que é o sangue de Jesus, que foi um outro meio que Deus nos deixou, amado, para que nós venhamos a alcançar a santificação. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos muito difícil aquilo que está contido lá em Mateus 5,48, que diz que sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós achamos que isso é impossível de acontecer. Aquilo também que está em 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, que nós também lemos na primeira semana, que fala sobre a santificação. Deixa eu só achar aqui para a gente ler. 1 Pedro 1,16, que fala: sede santos porque eu sou santo. Então, muitas vezes nós achamos que ser santo é algo muito difícil, que é impossível. A gente olha aos nossos olhos, parece impossível. Por isso que nós estamos falando sobre os meios que Deus deixou para que nós viéssemos alcançar a essa santificação. Então, através da palavra, nós conseguimos alcançar, é um degrau que nós podemos usar, um meio que nós podemos usar para alcançar a nossa santificação. E o sangue de Jesus é um outro meio que Deus nos deixou, porque seria injusto da parte de Deus Ele declarar que nós devemos ser santos porque Ele é, que nós devemos ser perfeitos como Ele é, e não nos deixar meio para alcançar. E Deus é um Deus de justiça. Deus não iria exigir de nós aquilo que nós não conseguimos. Então, Ele declarou que nós devemos ser, mas Ele deixou todos os meios que nós podemos trilhar para poder chegar lá. Esse é o nosso Deus, amado. Esse não é um Deus que, não é como nós que muitas vezes mandamos fazer, as pessoas fazerem e nós não fazemos. Deus, e nem ajudamos a fazer, Só manda fazer e deixa se virar sozinho. Deus não, Deus quando Ele te ordena para fazer alguma coisa, Ele te dá os meios para fazer e caminha do seu lado, Ele caminha junto contigo
contigo, te ajudando a fazer. Então, o sangue de Jesus o segundo ponto que eu gostaria que você anotasse aí, quem estava anotando o estudo, que o sangue de Jesus é esse segundo ponto, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mateus 26, versículo 28, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 28, nos diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou alguma tradução dizendo, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Né? Essa tradução aqui diz por muitos, tem uma outra tradução que diz que foi derramado por todos para a remissão de pecado. Então, o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, amado. Porque para andarmos em santidade, nós não podemos andar em pecado. Ou nós andamos em santificação, ou nós andamos em pecado. Onde existe a santificação, não existe pecado. Aonde existe o pecado, não existe a santificação. Porque eles são opostos entre si. Então, a maior chave que Deus deixou para a nossa santificação foi o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para nos purificar de todo pecado. Não é de algum pecado, para a remissão dos pecados, ou seja, engloba todos os nossos pecados, todas as nossas limitações, todas as nossas falhas. Esse sangue tem esse poder. No livro de primeira carta de João, né, que não é livro, as cartas, né, as epístolas são cartas que os apóstolos escreveram. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está. Se nós andarmos na luz, nós somos purificados dos nossos pecados. A luz que nos clareia, a luz que nos ilumina, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. E se nós andarmos nessa luz, como Deus está na luz, como Jesus está na luz, nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e esse sangue nos purifica. É nesse sangue que nós temos que crer, que somos remidos. E é esse sangue que nos faz limpo. É esse sangue que nos faz mais alto, né? Nós até tem um cântico que nós cantamos que dizemos mais alto que a neve, né? Porque a neve é muito branquinha. E o sangue de Jesus tem o poder de pegar o mais vil pecador, aquele coração mais sujo, mais escuro, mais preto, aquela vida que está no lamaçal de pecado e purificar e torná-la mais alva do que a neve. Então nós temos esse sangue a qual nós podemos recorrer, pedindo sempre que o sangue de Jesus venha a ser derramado sobre as nossas vidas. Acreditar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Acreditar que esse sangue que foi derramado lá, quando aquele sangue foi derramado, e se eu tomo posse desse sangue, os meus pecados são perdoados. Se os meus pecados são perdoados, logo eu começo a ter uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida de santificação, um processo, né, amado? Como nós falamos, a santificação ela é um processo, ela é no nosso dia a dia, ela caminha conosco. Não existe, eu me santifiquei hoje, estou santificado para sempre. Não. A santificação ela é diária, ela é todo dia. Porque todos os dias nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Todos os dias nós precisamos renunciar a alguma coisa. Por quê? Porque todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem e bate na nossa porta, né? Tentando nos arrastar, tentando nos convidar, tentando nos seduzir para a prática do mal. Por isso que a santificação ela é diária. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos nos purificar, resistir. E o sangue de Jesus nos capacita a resistir à tentação, nos capacita a resistir ao pecado, nos capacita a não querer mais essa vida para nós. Nós podemos encontrar força e poder nesse sangue, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Um terceiro ponto. Também falando aí sobre o pecado, no mesmo livro de 1 João, no mesmo capítulo 1, nós vamos falar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas para que esse sangue nos purifique do pecado, é necessário esse terceiro ponto, esse terceiro meio que Deus nos deixou para a nossa purificação, que é a confissão do pecado. Só existe perdão se houver confissão.
Se eu pecar e não confessar o meu pecado, não existe perdão. 1 Pedro 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, o apóstolo João diz com muita clareza, né? O versículo anterior diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, amados, se nós confessarmos os nossos pecados, e a confissão de pecado é uma coisa que a gente precisa entender um pouquinho. Porque a gente não peca atacado, né? A gente não comete todos os pecados de uma vez. Mas quando a gente vai pedir perdão, às vezes a gente quer abreviar o nosso pedido de perdão e a gente peca, como é que é o termo? Atacado ou avarejo, né? A gente peca avarejo, ou seja, a gente peca em atacado, e quando vai pedir perdão, a gente quer pedir avarejo. Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Pecado tem nome. Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Senhor, eu julguei a Camila. Eu condenei. Senhor, eu falei mal da Camila pelas costas. Senhor, eu pensei isso. Senhor, eu agi dessa forma. Nós precisamos, amado, dar nome aos nossos pecados. Por isso que muitas vezes nós achamos dificuldade em andar numa vida de santificação. Porque nós não queremos, nós temos muitas vezes vergonha de chegar para Deus e dizer para Deus que nós fizemos. Nós queremos achar justificativa. Nós queremos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus, ao invés de nos humilharmos e confessarmos o que fizemos, nós queremos justificar o que fizemos. Não existe justificação própria. Nossa justificação vem de Cristo. É Cristo que nos justifica. Então nós precisamos confessar o nosso pecado para que Cristo venha nos justificar e nos purificar através do seu sangue. Mas é necessário que a gente confesse. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Nós não temos dificuldade de confessar para o nosso próximo que é falha igual a gente, de que nós erramos para com ele. Como é difícil você chegar para alguém para pedir perdão, não é verdade? Você às vezes reconhece que você errou, você começa a praticar atos para mostrar para aquela pessoa que você está arrependido, mas chegar para a pessoa e falar assim: eu fiz, me perdoa, existe uma dificuldade imensa. Tanto da gente pedir o perdão, nos humilhar para pedir perdão, como ser humano nós temos dificuldade de liberar o perdão. Mas graças a Deus, da parte de Deus, não existe isso. Se nós confessamos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não apenas nos perdoar, mas nos purificar. E o que nos purifica? O sangue de Jesus que nós lemos no versículo 7. Esse sangue de Jesus é que vai nos purificar. Mas se nós confessarmos, amados, se nós chegarmos diante de Deus com toda a sinceridade do nosso coração. E a confissão não é apenas eu falar para Deus assim: eu fiz, mas já pensando em fazer de novo. Confissão é muito mais que isso. Confissão é um arrependimento de alma. É você se arrepender verdadeiramente e não mais querer praticar. Não vou dizer que você nunca mais vai vir a fazer, porque como ser humano, na nossa caminhada, como eu falei, nós somos falhos e todos os dias a gente tenta não levar essa vida de todo dia pecado. Não é porque eu sou pecador que eu vou pecar todo dia. Não, eu preciso me afastar do pecado. Eu preciso estar me afastando do pecado. Se eu sei que o pecado está aqui, eu devo passar de longe. Se eu sei que alguma coisa me faz pecar, eu não devo tocar, eu não devo me aproximar. Mas algumas vezes, como ser humano, nós pecamos. Então eu preciso chegar diante de Deus com um coração arrependido. O meu coração precisa sentir a dor do pecado. E quando nós andamos em santificação, amado, assim que pecamos, o nosso coração já sente. Porque o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está em comunhão com o nosso espírito, ele se entristece. Então automaticamente o meu espírito entristece também. E a gente sabe que pecou. E nós precisamos pedir perdão. Precisamos chegar para Deus e falar: fiz. Ou mais uma vez eu fiz, ou eu fiz pela primeira vez, mas eu estou colocando diante de Ti.
Porque a confissão de pecado tem o poder de nos purificar, como nós vemos aqui no final do versículo. Não só apenas de perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. E tudo aquilo que nós praticamos, que se tornou injustiça diante de Deus, diante dos homens, porque muitas vezes nós não pecamos só contra Deus, né, amado? Às vezes nós pecamos contra Deus e contra o homem. Porque quando nós fazemos alguma coisa que prejudica o nosso irmão, nós estamos pecando também contra o nosso irmão, não somente contra Deus. Então Deus, o sangue de Jesus, além de nos purificar do pecado, além de nos perdoar, ele consegue nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa os pecados e purifica das injustiças. Então o sangue de Jesus tem esse poder e é uma arma que está na nossa mão, que nós podemos usar. Basta clamar, basta pedir por esse sangue. Chegarmos, confessarmos o pecado e pedir, Senhor, agora passa o sangue de Jesus sobre a minha vida, aquele sangue que foi derramado na cruz. Os nossos pecados são perdoados, a nossa confissão é recebida por Deus, os nossos pecados são esquecidos, amado. Eu não anotei, mas tem e como eu não sou muito de guardar a referência de onde está escrito, eu sei que está, mas eu não sei aonde, sei que está na Bíblia. Tem uma passagem que diz que, fugiu o versículo da minha cabeça, perdão, peraí, deixa eu ver se vai voltar. Eu estava vindo na linha da confissão de pecados. Não, depois, se eu lembrar, eu passo para os irmãos. Eu fui justificado, eu não sabia onde estava escrito, acabei esquecendo qual era o versículo. Mas, voltando aqui, a nossa confissão na nossa vida, ela precisa ser diária. Né? Todo dia à noite, após o nosso dia, é sempre bom nós nos examinarmos. O próprio Jesus, na passagem que nós lemos lá em Mateus, quando falou do sangue de Jesus, não é nessa passagem não, perdão, é em Coríntios que Paulo fala, numa das cartas aos Coríntios, que examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, nós devemos nos examinar a cada momento da nossa vida, nos sondar, pedir ao Espírito de Deus, Espírito Santo, se existe alguma coisa que eu fiz hoje que te entristeceu e que pela minha agitação passou despercebida, eu não vi, traga a minha memória. O salmista Davi, ele pediu, perdoa-me dos pecados que me estão ocultos, ou seja, daqueles que eu não lembro que eu pratiquei, que estão fora do meu entendimento, não estão mais na minha razão, então perdoa-me, no Salmo 51. Daqueles pecados que me estão ocultos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que traga à tona a nossa memória tudo que nós tenhamos feito para que nós possamos estar confessando diante do Senhor, para que nós possamos estar apresentando diante de Deus, para que a nossa vida, amado, seja purificada, para que nós possamos andar em santificação. Santificação na vida do cristão, ela é indispensável. Ela já era indispensável, agora mais do que nunca. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, se nós não tivermos vigilância, nós pecamos contra Deus o tempo todo. Porque nós murmuramos, nós reclamamos, não aceitamos as coisas que estão acontecendo. Está sendo gerado em nós um espírito de não aceitação, de inquietação. E quando nós falamos que o que está acontecendo está errado, nós estamos dizendo que Deus está agindo de maneira errada. Então nós precisamos nos vigiar. E a cada momento que entristecermos o Espírito Santo, nós temos a disposição de chegar e confessar, abrir o nosso coração. Tem uma outra passagem que diz que um coração contrito Deus não despreza. Deus não despreza um coração que se humilha na presença dele, que chega na presença dele, disposto a receber dele o perdão, que realmente confessa para Deus o pecado e não quer mais praticar. Acho que era sobre isso que eu estava falando. Que confessar e não voltar à prática, mas não confessar só para falar, vou confessar só para... Não, eu preciso confessar e não querer mais para mim. Eu não quero mais para a minha vida. Mesmo que na frente isso venha acontecer, mas em mim precisa existir o desejo de não mais querer, para que a minha confissão verdadeiramente seja aceita por Deus. Para que verdadeiramente Deus sonde o meu coração. Eu tenho um salmo que diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus sonda, amado. Então não adianta eu chegar para Deus e querer mentir no meu pecado. Porque Deus viu a hora que eu pratiquei. Às vezes eu tenho vergonha, eu acho que eu estava falando sobre isso também, eu tenho vergonha de confessar para Deus o meu pecado. Mas eu esqueço que na hora em que eu cometi o pecado, Deus já viu. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão contemplando todos nós. Então Ele viu a hora que eu fiz. Agora, às vezes falta em mim, alguns têm vergonha de chegar para
para confessar o seu pecado. Outros tentam enganar a Deus, né? Cada um tem um motivo para não confessar o pecado, mas quando nós confessamos, os nossos pecados eles são lançados no mar do esquecimento. Era esse versículo que eu tinha pensado naquela hora. Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, ou seja, apagou da memória de Deus. Deus não lembra mais se houve confissão, mas se eu não confessar, se você não confessar o seu pecado, amado, ele vai estar sempre diante de Deus. Todas as vezes que você for se apresentar a Deus, o seu pecado vai estar diante de Deus. Vai junto com você para a presença de Deus. Por isso a importância da nossa confissão. Por isso a necessidade de estarmos confessando o nosso pecado a todo tempo, a toda hora, a todo momento. Nós precisamos disso na nossa vida, né? Vou falar mais um ponto hoje para a gente fechar. O quarto ponto que nós queremos deixar como uma coisa, um meio que você pode usar também para a sua santificação é a oração. A oração também é uma arma poderosa para lutarmos contra o pecado e santificarmos as nossas vidas. Amada, a oração, ela é indispensável na nossa vida. Por quê? Lucas 22:40. Vamos lá em Lucas 22:40 para a gente ler. Lucas capítulo 22, versículo 40. Nos diz assim: quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Essa foi a palavra de Jesus aos seus discípulos no Getsemane, no momento crucial da vida de Jesus, quando estava, o momento antecedia a sua prisão e a sua morte. Jesus fala isso para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Por quê? Por que a oração, amado, nos impede de cair em tentação? Porque enquanto nós estamos orando, nós estamos ligados no trono da graça. Quando nós estamos em oração, nós estamos totalmente ligados com Deus. E se nós estamos ligados com Deus, nós estamos desligados do pecado. A nossa vida está se achegando mais a Deus. E quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais parecido com Ele nós nos tornamos. Mais parecido com Cristo. Porque, Deus não foi visto pelo homem, mas Cristo foi. Então o caráter de Cristo, porque a Bíblia nos relata, vai sendo forjado em nós através da oração. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. É em todo tempo, é em todo momento. A oração é uma arma poderosa contra o pecado. Sabe? Se tem algo te tentando, vai orar. Vai falar com Deus. Porque enquanto você está falando com Deus, o inimigo não consegue te tocar, o inimigo não consegue mexer no teu coração, ele não consegue te levar ao pecado. Porque você está em comunhão com Deus. Então a oração é uma arma poderosa na nossa vida também, para que nós estejamos recebendo de Deus, para que nós estejamos recebendo perdão dos nossos pecados e para estar santificando as nossas vidas. A oração na nossa vida, ela é uma arma poderosa. Não deixe de usar essa arma na sua vida, amado, no seu processo de santificação. Ore em todo tempo. Pastora, mas eu vou ficar de joelho o dia inteiro? Ou tão bom seria se pudéssemos, né, amado? Passar o dia inteiro na presença de Deus? Não, meu amado. Nós temos os nossos afazeres, tem aqueles que têm seus afazeres em casa, tem aqueles que têm seus afazeres no serviço, os outros na escola. E esse período, a vida de alguns deu uma travada, então puderam ter muito mais tempo para orar, para ler a palavra. Outros, a vida não parou, como foi o meu caso, eu não parei de trabalhar. Então tem um tempo, que eu estou lá no serviço. Mas quando a palavra diz orar sem cessar, é você estar com o seu pensamento ligado em Deus o tempo todo. É você estar conectado com Deus o tempo todo. Em cada situação que você vê na rua, você levar seu pensamento para Deus. Cada coisa que acontece, você falar com Deus. Você apresentar para Deus. Porque aí você fica livre do pecado, amado. Se os discípulos tivessem orado, eles não teriam caído na tentação de se abater com a morte de Cristo. Eles não teriam sofrido tanto.
se eles tivessem orado naquele momento. Então, muitas vezes, nós pecamos porque falta na nossa vida oração. Muitas vezes, nós falhamos porque falta na nossa vida os nossos momentos de comunhão com Deus. Então, use mais esse meio que Deus deixou para nós, a oração, para que você possa estar santificando as suas vidas. Os outros 2 pontos a gente vai deixar para a próxima semana, porque senão o nosso culto vai ficar muito extenso, né, e muito cansativo. Mas que você guarde esses 4 pontos que nós já falamos como meio para a tua santificação. A palavra, o sangue de Jesus, a confissão de pecado e a oração. Então, como a oração é uma arma muito poderosa, eu quero estar orando por você nesse momento. Feche os seus olhos aonde você estiver. Se for possível, você fechar os seus olhos nesse momento em que você está cultuando a Deus junto conosco. Se o local que você está permite você fechar os seus olhos, feche os seus olhos que eu estou orando por você, intercedendo pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor Deus, de cada um que está cultuando junto conosco nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude no nosso processo de santificação, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, Senhor, nós somos seres humanos, mas nós desejamos uma vida santificada contigo, Senhor. Então nos ajude a usar os meios que o Senhor nos deixou para isso, Pai. Que a palavra, que nós possamos estar, Senhor Deus, a cada dia, que cada um que está ouvindo essa mensagem possa estar, Senhor Deus, despertando no seu coração o desejo de ler a sua palavra, Senhor. Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, confessando, Senhor Deus, os teus pecados e pedindo que o sangue de Jesus venha purificando e que através da oração, Senhor Deus, ele possa estar usando esses meios de confissão, do clamor pelo sangue de Jesus. Pai de amor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando em cada vida e que a tua santificação em nós seja, Senhor Deus, evidente, que as pessoas possam ver uma vida santificada em cada um de nós, amado Pai. Porque nós não queremos viver em pecado, mas nós queremos andar em novidade de vida contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, que está recebendo essa palavra nessa noite, ó Pai, nesse momento. Receba, Senhor, que ele possa receber a revelação profunda no seu interior e o desejo de ter uma vida santificada na tua presença. É o que eu te peço em nome do teu Filho, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos estar cantando o louvor no término do nosso culto, né? Teu sangue leva-me além, todas as alturas, ouçam tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue,
Amém, amado? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus pode te dar uma nova vida. E se você deseja essa nova vida, se você ainda não tem, se você deseja, fala isso para Deus nessa hora, coloca a mão no teu coração. E eu vou estar declarando isso. Pai, em nome de Jesus, essa vida que está reconhecendo que precisa do sangue de Jesus para encontrar a liberdade, para encontrar a libertação dos seus pecados, que nessa noite possa encontrar nesse sangue, possa ser selado por esse sangue, e que ele possa render a ti, Senhor Deus, o seu coração e andar em novidade de vida. Que essa vida seja alcançada nessa noite pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém, amado? Creia que em Cristo Jesus, através desse sangue, você é livre. E receba a bênção do Senhor nesse momento. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim está encerrado o nosso culto.